Paz do Senhor Jesus, quem tem o prazer de cumprimentá-lo, todos vocês, eu sou a irmã em Cristo Eli Borges, e hoje nós vamos falar referente à Igreja do Amor e o Regenere. Irmãos, não esqueça de deixar o like, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, tá bom? Para você receber todos os conteúdos deste canal. Faça o seu comentário, tá bom? Deus abençoe você e sua família e sua casa no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dar a minha opinião sobre o Regenere. Irmãos, nós podemos ver que muitas pessoas vêm aqui nos meus vídeos e dizem assim: Irmã Eli, a Igreja Deus e Amor é de Cristo. Deus está tomando a providência da igreja. Eu sei, eu não tenho dúvida que a igreja é de Deus, porque a igreja é eu e você. Se nós obedecer a Cristo Jesus, nós vamos ser salvos pelo Senhor. Mas a igreja regida na terra, quem manda, meus irmãos, é os seus donos. Nós podemos ver que o Regenere é uma igreja dentro da Igreja Deus e Amor. E os membros da Igreja Deus e Amor não suportam o Regenere. Nem todos, né, meus irmãos? Que tem uns que gostam, né? A gente não pode também usar de hipocrisia. Muitos gostam também, mas a maioria não é a favor. Porque aqueles que são a favor do Regenere gostam daquele evangelho liberal, daquele que diz assim, não tem nada a ver, não é? Então, e os irmãos sabem que o Davi Neto é o quê? Ele é filho da dona da igreja. E a avó dele é o quê? A dona da igreja. O Davi Neto é dono também, porque ele é neto da presidente. E a mãe dele é o quê? Vice-presidente. E ele, segundo a irmã Ereni Miranda, ela diz que Deus deu uma visão para ela que ele será o presidente da igreja. Ele vai ficar no lugar do missionário Davi Miranda, que ele será o sucessor. E nós sabemos que isso não está muito longe de acontecer. Porque logo que a irmã Ereni partir, ele vai assumir o cargo, ou até antes, né? Porque, meus irmãos, nós sabemos que a irmã Ereni já é uma pessoa de idade. Quem manda ali dentro da sede mundial é o Davi Neto e a Débora. O pastor Lorival, ele tá doente, eu creio que tem uns 4 anos. Se eu estiver enganado, os irmãos me perdoam em nome de Jesus. Mas o Lorival tá doente já tem um bom tempo. E eles poderiam colocar um pastor para pastorear um rebanho de Cristo. Mas por que não faz isso? Porque o Lorival é esposo da Débora. Porque o Lorival está doente, ele mal fala, ele está numa cadeira de roda. Porque a Igreja de Amor não tem alguém que possa tomar conta da igreja para ser pastor da igreja? Claro que tem. Muitos homens de Deus têm na Igreja de Amor. Mas por que eles não colocam outro pastor? Porque o pastor Lorival é esposo da dona da igreja, da Débora. Ela é o quê? Vice e dono também. Então, meus amados irmãos, porque o pastor Lorival, não é porque ele não tem capacidade, mas agora ele está sem capacidade, porque ele está enfermo. Ele era para ser afastado e colocado outro no lugar dele. Mas por que não faz isso? Porque a igreja é da família Miranda. Por que a Igreja de Deus de Amor não tem outra pessoa para ficar no lugar do pastor Lorival? Claro que tem homens de Deus ali, pregadores do evangelho, homens cheios do poder de Deus. Mas não tira por quê? Porque, como eu já falei, é da família Miranda, eles não vão colocar outro pastor ali. E o Regenere, os irmãos têm que engolir por quê? Porque o Regenere é do filho da dona da igreja. Vocês acham mesmo, meus irmãos queridos, se o jovem fosse filho de um membro, ele fazia o que ele está fazendo dentro da Igreja de Amor?
Claro que não. Ele faz isso tudo porque ele tem o respaldo da sua mãe, é da avó dele, não é? O povo dizendo, nós não queremos, porque o jovem trouxe os costumes do mundo. Muitos membros dizem, e por isso tem perdido milhares e milhares de membros, porque eles não aceitam o Regenere, eles não aceitam esse evangelho raso, que diz não tem nada a ver, porque nós sabemos que o povo de Cristo é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, é um povo que é luz. Então, por isso, a família Miranda nem que perda todos os membros, mas eles não afastam o Davi Neto dessa função do Regenere. Porque se ele realmente se convertesse e pregasse um evangelho de repreensão, um evangelho de mudança, claro que os irmãos da Igreja de Amor iriam amar, ele ia ter todo o apoio dos membros da igreja, dos pastores. Claro que sim. Mas por que, meus irmãos, ele não faz isso? Porque eu acredito que o Davi Neto, ele nunca teve assim um encontro com Deus. Apesar que ele diz que teve um encontro com Deus. Mas, irmãos, eu duvido que uma pessoa que tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Ele é diferente, irmãos, porque a santidade está dentro da pessoa. Deus é santo. Deus é santo. A Bíblia diz que ele é santo, santo, santo e continuará sendo santo 3 vezes, não é? Então, para você ver que o nosso Deus, ele é santíssimo. Jamais o nosso Deus vai compactuar com coisas errôneas, com o evangelho raso, com o evangelho que não tem confrontamento com o pecado, meus irmãos. Então, meus queridos irmãos, então a gente tem que falar a verdade, irmãos. Para dos irmãos, que os irmãos falam assim, muitos irmãos, né, falam, irmã Eli, Deus fará justiça pelo seu povo. A igreja de Deus é de Deus. Só que aqui na terra quem manda é a família Miranda. Na igreja de Deus é Amor porque eles são o dono. A irmã Irene falou assim, irmãos, Deus me deu uma visão que o Davi Neto será o sucessor da igreja. Muitos irmãos não concordaram. E ela disse que Deus deu essa visão. Irmãos, o que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus não traz discórdia, briga, contenda, não. Quando Deus levantou Davi, o povo já amava Davi. Saul quis matar Davi, né? Batalhou muito para destruir a vida de Davi. Deus guardou Davi até o tempo de colocar ele no trono. E o povo amava Davi, todo o povo amava ele, porque foi Deus que levantou. Irmãos, o que Deus levanta, está levantado. O povo ama, porque a pessoa tem a essência de Deus. O Davi Neto, irmãos, eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu estou falando aqui sobre a doutrina, sobre a Igreja de Deus de Amor, que muitas coisas nós aprendemos do missionário, que era pecado, hoje com o novo evangelho do Davi Neto, ele diz que não tem nada a ver, que era só coisa do avô dele, que não é coisa bíblica. Então ele desprega tudo que o avô falou. Então, meus irmãos, aí os irmãos ficam tristes, não é? Agora eles estão de férias, né, irmãos? O Regenere agora entrou em férias, né, com a família Regenere. Então, eu não sei, né? Os apóstolos não tiravam férias, Jesus nunca tirou férias, porque a igreja de Deus não pode tirar férias, o diabo não tira férias. A nossa luta, irmãos, a Bíblia diz que é contra, né, irmãos, contra o diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra Satanás. O povo de Deus tem que lutar todo dia, toda hora, contra as obras do diabo. E o Regenere, que é uma igreja dentro da Deus é Amor, agora eles estão de férias, para você ver o nível de evangelho que está acontecendo. A Igreja de Deus é Amor aqui na Terra é ordenada pela família Miranda, que eles são o dono, não adianta. Que ninguém vai chegar lá dizendo, tem que fazer assim, assado. Eles não aceitam. É tanto que eles não aceitam que o povo diz, nós não queremos o Davi Neto como líder. Nós não queremos o Davi Neto. Os irmãos clamam dizendo. Os membros clamam pedindo socorro, dizendo, nós não aceitamos a Igreja de Deus é Amor com telões. Nós não aceitamos a Igreja de Deus é Amor pintada de preto, com luzes de todas cores. Nós não aceitamos.
Nós queremos a doutrina. Cadê que eles ouvem? Não ouvem. E os pastores que estão lá dentro, eles não vão se opor contra, não, meus irmãos. Não vão. Sabe por quê? Porque eles ganham o salário deles. E se eles se opor contra a diretoria, contra a família Miranda, eles vão perder o salário deles. Então, muitos que estão ali dentro, eles não concordam, irmãos. Muitos que estão ali dentro não concordam com o Regenere, não, com a forma que o jovem tem conduzido ali o Regenere, com essas coisas do mundo. Meus irmãos, e eles ficam calados. Por quê? Porque eles têm um salário deles. Porque eles sabem, se eles sair e ficar contra a igreja, não perder o salário. Mas não sabendo eles que naquela época, né, dos profetas, os profetas não tinham medo não, irmãos, encarava mesmo e falava a verdade. Porque como a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, hein? De nada adianta. Nós temos que ser corajosos, falar a verdade, irmãos. Irmãos, nós podemos ver que a irmã Irene, ela disse que Deus deu uma visão para ela, que o Davi Neto será o sucessor, e né? Mas por que ele será o sucessor? Porque ele é da família Miranda. Eles não vão colocar outro presidente ali de outra família? Claro que não, meus irmãos. Vão colocar a família deles mesmo lá. Então, meus amados irmãos, para não ficar enorme o vídeo, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, nós temos que entender que o nosso alvo é o céu. Eu estou falando com vocês aqui, não é para você sair da Deus e Amor, não é para bater sua fé, é para você seguir em frente, estudando a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore, busque de Deus, porque Ele é que é a nossa referência, Ele é que é o nosso alvo. Porque nós aceitamos Jesus foi para ser salvo, tá bom, meus irmãos? Não é para voltar atrás, não. Eu vou sair da Deus e Amor, eu vou procurar outra igreja. Não saia não, meu irmão, não saia não. Fique naquilo que você aprendeu. Estude a palavra de Deus, ore, jejum, peça a Deus, porque Deus, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção. Eu não saio, irmão, só se me expulsar de lá. Eles podem me expulsar da igreja, mas do céu ninguém vai me expulsar, porque eu sou de Jesus. Eu aceitei Jesus e sei o preço que o meu Deus pagou por mim na cruz. Meus irmãos, Deus abençoe, deixa o seu like e também faça o seu comentário, tá bom?